Se você tivesse que montar um pequeno kit de momento, um EDC, Everyday Care, aquele que você carrega, uma coisa pequena que possa lhe resolver alguns problemas de imediato quando você se vê envolvido em alguma situação de emergência, alguma situação de caos. Quais são os 7 itens mais importantes? Bom, hoje vamos falar do Everyday Care, ou do mini kit, para você poder carregar no dia a dia. Alguma coisa que pese pouco, mas que tenha grande utilidade. Tá? Então, vamos bater aí em 7 itens que possam ajudar. Lembrando que esses 7 itens, eles devem atender a um volume pequeno, a um peso pequeno e uma capacidade de atender o maior número de problemas possível. Um dos primeiros problemas sobreviventes é a água. Então, se eu tiver um saco plástico um pouco mais reforçado, um pouco mais grosso, comigo, bem dobradinho ali, de 2 a 3 litros, eu consigo reunir água em algum lugar, eu consigo, se for necessário, fazer a purificação dessa água e transportar de um lado para o outro. Então, a primeira preocupação, água. Um saco plástico é uma coisa pequena, pouco volumosa e bem útil. Um segundo ponto, é interessante que eu sempre tenha a capacidade de acender fogo. Então, ou uma caixa de fósforo numa embalagem impermeável, ou então um isqueiro também numa embalagem impermeável, vai poder, é um item pequeno, é um item importante e vai me permitir uma atividade fundamental para o sobrevivente, que é acender um fogo. Abrigo. Então, eu já falei de água, já falei de fogo, vamos falar de abrigo. É importante que eu tenha, por exemplo, uma manta de emergência, uma manta aluminizada, certo? Para uma situação de emergência, que eu possa me agasalhar. Então a manta, ela é, como o nome diz, uma manta aluminizada, ou seja, ela é metalizada por dentro. Quando você coloca em volta, aquilo reflete o calor do seu próprio corpo e vai lhe manter aquecido. É aquela manta que a gente vê os bombeiros utilizando normalmente quando estão atendendo algum acidentado, por exemplo, da Fórmula 1, ou algum acidente na rua, né, que envolvem a pessoa. Aquilo é para prevenir o choque, é uma maneira de manter o aquecimento da pessoa. Então, uma manta aluminizada é bem interessante. Ela combinada, por exemplo, com fio dental, ela pode produzir um abrigo contra a chuva, por exemplo, também. Então, água, fogo e abrigo, saco plástico, isqueiro e manta aluminizada. Vamos falar agora de proteção, tá? Não só de proteção, como capacidade de construir alguma coisa, ou seja, uma ferramenta. É importante que você tenha uma lâmina. Então, a lâmina lhe permite uma série de outras coisas, uma série de outras possibilidades para se fazer com ela, inclusive a proteção individual. Não precisa ser uma lâmina muito grande, tá? Se eu tenho, por exemplo, um canivete, tá? Uma lâmina pequena, ou uma faquinha de cozinha, tá? Comigo, essa faquinha presa na ponta de uma vara, ela vai permitir, por exemplo, uma pesca, tá? Ela vai permitir uma defesa contra um animal qualquer. Então é interessante uma lâmina no seu kit. Então temos aí, repetindo, saco, isqueiro, a manta e a lâmina. Vamos ver agora primeiros socorros. Primeiros socorros, você tem ali os curativos prontos, né? Tipo aquele band-aid do tipo. E existem curativos de vários tamanhos. Você pode ter no kitzinho 3, 4 tipos de curativo diferentes para atender a vários tipos de lesões. Lembrando que, se você acrescentar a um kit um pedaço, não precisa ser uma coisa grande, mas um pedaço de sabonete ou um envelopinho de um lenço umedecido com álcool gel, você vai conseguir limpar e proteger. Então, como primeiros socorros ali, particularmente para as mãos, porque as mãos, em caso de sobrevivência, são bem vulneráveis. Você, numa situação de andar no mato, etc., você vai machucar as mãos com uma relativa facilidade. Então, como primeiros socorros, é o item que eu acho bem importante. Então, pequenos curativos, prontos já. E em termos de alimentação,
eu vou procurar alguma coisa de pouco volume, pouco peso e altamente calórica. Então, o mel é uma delas, né? Uma barra de castanha ou uma barra de cereal é outra, tá? Balinhas de goma são altamente energéticas e são consumidos rapidamente, conseguem fazer com que o corpo funcione. Então eu vou ficar nesses itens aí: o saco plástico, o isqueiro, a manta, a lâmina, o band-aid, o alimento aí, a sua escolha, né? O mel, a barra de cereal, um desses aí, e o fio dental, que eu falei lá atrás. Então, esses 7 itens resolvem uma série de problemas aí. Isso tudo pode estar numa bolsinha muito pequena, num recipiente muito pequeno, e vai tirar você de uma série de enrascadas, ok? Prepare-se e sobreviva.